Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um comportamento que está fudendo com a sua liberdade. Ele está ferrando com tudo, ele está acabando com a sua liberdade. Vamos entender o seguinte: a minha vida é reflexo das decisões que eu tomo. São os momentos de decisões que a minha vida é determinada. Então, como a minha vida é reflexo das minhas decisões, das decisões que eu tomo, é muito importante eu estar ciente de quais são essas decisões que eu tomo. E aí, hoje, o nosso foco dentro desse processo para você se tornar um freestyler é você entender quais são esses comportamentos. Existem vários comportamentos que estão te atrapalhando. Hoje, eu vou te passar um desses comportamentos. O meu foco aqui vai ser com esse comportamento que está sendo um obstáculo na sua vida de freestyler. Wagner, o que é um freestyler? Um freestyler é alguém que trabalha pela internet e tem liberdade de tempo e lugar. Ou seja, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, de onde eu quiser. E para que eu possa viver a vida intensamente, para que eu possa viver uma vida incrível. Mas isso só é possível se eu aprender a lidar com as 4 forças que impactam diretamente a minha vida. Eu mesmo, a minha mente, os meus relacionamentos, o dinheiro e o tempo. Hoje a gente vai tratar da minha mente e dos meus relacionamentos, que são as forças que têm a ver comigo, tá? Normalmente a gente vai variar aqui dentro do programa. Alguns momentos eu vou falar estratégias de marketing, outros momentos eu vou falar sobre o empreendedor em si. Porque não adianta nada eu te ensinar o marketing se você não souber lidar com o empreendedor. Bom, e Fagner, qual que é esse comportamento, então, que está ferrando com tudo, que está me sacaneando, que está acabando com a minha liberdade? Esse comportamento é a necessidade de aprovação. Mais precisamente, aquele pensamento que sempre vem na nossa cabeça quando a gente resolve fazer algo diferente. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar se não der certo? O que os outros vão pensar se eu começar a gravar vídeo na internet? O que os outros vão pensar se eu comprar um programa online? Ou seja, o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar. E alguns de vocês podem falar assim: ah, Fagner, mas eu não sei, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Mas vamos lá, e você? Qual que é o seu nível de julgamento? O quanto você tem se julgado nesse processo? Porque se você é o seu pior carrasco, adivinha, você é o pior carrasco justamente por conta dessa necessidade de aprovação. E qual é a necessidade de aprovação que eu tenho quando eu sou o meu próprio carrasco? É uma necessidade de aprovação para os meus pais. Mas eu já vou falar sobre isso aqui. Então segura aí. O que eu preciso que você entenda é que se hoje você não tem uma vida freestyler, é porque as decisões que você tomou ao longo da sua vida te levaram para o caminho oposto. E por que eu tomo decisões que são contrárias ao que eu quero? Eu quero ter uma vida livre, eu ter uma vida abundante, ter uma vida feliz. Por que eu tomo decisões contrárias a isso? Porque eu tenho necessidade de aprovação. Eu preciso que o mundo me aprove, as pessoas me aprovem, eu me aprove. Eu estou sempre cobrando essa aprovação. E aí, o que eu faço? Eu fico pensando, mas o que os outros vão pensar se eu fizer A? O que os outros vão pensar se eu fizer B? Bom, normalmente, quando a gente pensa o que os outros vão pensar se eu não der certo, e se eu quebrar, o que vai acontecer, a nossa maior preocupação tem a ver com uma autoimagem que a gente constrói. Eu preciso parecer ser algo que eu não sou. De onde é que vem essa necessidade de aprovação? O que isso quer dizer? Por que eu tenho essa necessidade de eu tenho medo de aparecer nas redes sociais, o povo falar mal de mim, eu tenho medo do povo me xingar nas redes sociais? Por que eu preciso ser aprovado? Por que eu fico preocupado com o que as outras pessoas estão pensando sobre mim? Muito simples e muito fácil da gente entender. Isso tem a ver com a forma como a sua infância, o seu passado foi construído. Como assim, Fagner? Vamos entender. Se isso me gera um sentimento ruim, se quando alguém fala algo de mim, eu tenho um sentimento ruim, ou se eu, só de pensar no que as pessoas podem falar, eu me sinto mal, o que acontece? Eu tenho, na verdade, um vazio existencial interior.
uma carência emocional inconsciente que é, digamos, sustentada, que é preenchida pelo reconhecimento das outras pessoas. Bom, se eu tenho que atender à necessidade das outras pessoas, se eu tenho que viver uma vida, uma imagem daquilo o que as outras pessoas esperam de mim. E aí você vai falar assim, Fagner, será que é assim? Vamos lá. Você está na profissão que você escolheu? Ou você está na profissão que falaram para você que você deveria ter? Você está no emprego que você gosta, no emprego que você ama, ou você está no emprego para manter as aparências, para parecer bem-sucedido para os outros? Olha só, de onde vem essa necessidade? Normalmente vem de pais rígidos. Eu tinha pais muito rígidos que cobravam de mim um comportamento exemplar. E quando eu não tinha o comportamento exemplar, ou quando eu não fazia, por exemplo, eu dava chilique no meio do shopping, meu pai brigava comigo e falava que eu estava passando vergonha nele. O que eu entendo? O que eu aprendo? Que a opinião das outras pessoas importa. Quando eu tenho, por exemplo, pais ausentes, ou não só ausente fisicamente, mas você tem um pai ausente emocionalmente, isso trava você de empreender. Isso trava você de viver o seu propósito. Cara, muita gente deixa de criar a sua própria empresa com medo de fracassar. Mas o medo de fracassar ele está disfarçado. O problema não é necessariamente fracassar. O problema é o que os outros vão pensar se eu fracassar. Como é que eu vou olhar para minha esposa se não der certo o meu negócio? Como é que eu vou olhar para os meus filhos se não der certo o meu negócio? Como é que eu vou olhar para os meus amigos se não der certo o meu negócio? E aí o que acontece? Eu não faço. Eu não conquisto a vida que eu gostaria de ter. Por que isso acontece? Por causa do meu passado. Então eu tinha pais rígidos, eu tinha pais ausentes, física e emocionalmente, e aí eu percebi que quando eu fazia algo que agradava os meus pais, eu me sentia amado. Quando eu não fazia, eu não sentia. Então eu estava sempre preocupado com a imagem que os meus pais tinham de mim. Outro exemplo, amor condicionado. Eu só recebia amor quando eu fazia algo que agradava os meus pais. Quando eu fazia uma gracinha e os outros riam. E aí meus pais iam lá e passavam a mão na minha cabeça. Falavam, olha meu filho, como é incrível. Ou seja, eu precisava agradar as outras pessoas para eu me sentir amado, para eu me sentir aceito. E essa lacuna emocional vai criando um padrão emocional ao longo da nossa vida que vai fazendo com que eu precise atender isso constantemente durante toda a minha vida para preencher aquele vazio que eu sentia lá de quando eu era criança. Um outro exemplo de como isso aconteceu, de como isso foi construído, comparação. A minha mãe me comparava com os meus irmãos. Você devia ser parecido com o seu irmão, você devia ser parecido com o seu vizinho, você devia ser assim, assado. Eu aprendo que eu não sou bom o suficiente para os meus pais. E aí, novamente, eu tenho essa necessidade de ser aceito, de ser reconhecido. Eu preciso dessa aprovação para sentir que eu estou no caminho. E isso cria em mim um comportamento inadequado, um comportamento disfuncional. Inadequado para quem, Fagner? Disfuncional para o quê? Para a minha vida, para as minhas necessidades. Porque se eu hoje não estou tendo a vida que eu gostaria de ter, isso é um sinal de que eu estou tomando decisões contrárias à vida que eu quero ter. Então, galera, o que eu posso fazer para não precisar seguir esse instinto de querer agradar as outras pessoas? Para que eu possa preencher esse vazio existencial e ainda assim alcançar uma vida melhor, uma qualidade de vida, me tornar um freestyler, ter uma vida com liberdade de tempo, liberdade de lugar. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Bom, o que acontece? Vamos entender como é que funciona a nossa mente e os nossos comportamentos. A qualidade da minha vida é reflexo da qualidade das minhas emoções. As minhas emoções são reflexos das histórias que eu conto, dos significados que eu dou. E se a minha vida é o reflexo da qualidade dos meus significados, e lá na minha infância eu defini que a minha mãe cobrar de mim um resultado na prova
Se lá na minha infância eu defini que a minha mãe não está presente emocionalmente, está mais preocupado com o trabalho do que comigo, está mais preocupado com a opinião do vizinho do que comigo. Se eu signifiquei isso como ela não me ama, isso me gerou esse vazio existencial, eu signifiquei isso como se eu não sou a imagem, se eu não sou perfeito, se eu não sou aquela pessoa que a minha mãe e o meu pai esperam que eu seja, eu não sou amado, se eu signifiquei dessa forma, o que vai acontecer? As decisões que eu vou tomar vão estar relacionadas a esses significados. A qualidade dos meus significados é diretamente a qualidade do meu foco. Então, aquilo que eu interpreto gera o significado, que gera a minha emoção, que gera a minha vida. Se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar os meus significados, a forma como eu significo. Então, eu preciso fazer as pazes com esse passado. Eu preciso olhar para o meu passado, olhar para essas situações que me fizeram acreditar que eu não sou bom o suficiente ou que eu tenho que viver o que os outros esperam, que eu tenho que vestir uma máscara para eu ser feliz, que eu tenho que fazer o que as outras pessoas esperam de mim para que eu possa ter uma vida melhor, para aí sim conseguir superar isso. Então, primeira coisa, eu preciso fazer as pazes com o meu passado, se eu quero superar essa necessidade de agradar. Segunda coisa que eu preciso fazer, você precisa parar de julgar os outros. Fagner, fale mais sobre isso. Para de querer mudar o seu marido, querer mudar a sua esposa. Para de querer que os seus amigos façam o que você acha que eles deveriam fazer. Para de querer que os seus filhos sejam como você acha que ele deveria ser. Para de querer que as outras pessoas se adequem à sua visão de mundo. Sabe por quê? Sabe por que eu sei que você faz isso? Porque só quem julga se preocupa com o julgamento dos outros. Eu só me preocupo com aquilo que eu faço, com o mundo que eu vejo. O meu mundo, o mundo que eu vejo, é reflexo do que eu acredito. Eu só acredito que eu vou ser julgado porque eu julgo. O mundo que você vê, as coisas que você enxerga, aquilo que você faz, está diretamente relacionado àquilo que você acredita. Tudo o que você faz é o que você tem medo que as pessoas façam com você. Louco isso, né? Se eu quero parar de me preocupar com o julgamento dos outros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de querer ajustar as pessoas à minha visão de mundo. Então, galera, se você quer ter resultados, se você quer criar o seu negócio digital, se você quer ser um freestyler e ter liberdade, para de julgar os outros. Vive a sua vida. Esquece a vida dos outros. Faz o seu. Influencia pelos seus resultados. Influencia pelo seu comportamento. Mexa naquilo que está no seu controle. Porque se você tenta controlar o ambiente, se você tenta controlar os outros, a única coisa que você vai fazer é se sobrecarregar e viver parado. A terceira coisa que a gente precisa fazer para superar essa necessidade de aprovação, superar o obstáculo, o que os outros vão pensar se eu for para a internet, se eu trabalhar da minha casa. Para eu parar com isso, a terceira coisa que eu preciso fazer é sair do papel da criança. Para de viver como a criança. Quem que é a criança, gente? A criança é aquela que é vítima da situação, que depende dos outros, que para ir no banheiro depende do pai aprovar, da mãe ajudar, para comer precisa de ajuda. A criança é aquela que vive à mercê do mundo, que espera que os pais façam algo para ela, que os pais aprovem o seu comportamento, que os amigos aprovem o seu comportamento, que o governo ajude e oriente. É aquela pessoa que, para trabalhar ou ficar em casa, precisa que o governo determine que ela tem que trabalhar ou ficar em casa. Cara, você já é um adulto. Você sabe o que é certo e errado para você. Pelo menos deveria saber. Né? Sai do papel da criança. Para de esperar o amor das outras pessoas, o reconhecimento das outras pessoas. Fagner, mas se eu fizer isso, resolve? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. O Rubinho. Rubinho é aluno meu das antigas.
Quando o Rubinho conheceu o movimento freestyler, ele tinha acabado de quebrar. Ele tinha saído de um emprego muito bom, tinha mestrado em marketing, ele foi para fora do país, se eu não me engano, acho que ele foi para o Japão. Estava no auge da carreira, tal, bam, 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 pica das galáxias, achando o máximo. Foi para liderar uma startup, a startup não deu certo, ele voltou com o rabinho entre as pernas. E aí ele estava em depressão, estava se sentindo um cocô do cavalo do bandido no filme de Bang Bang. E aí quando ele conheceu o movimento freestyler, ele viu que trabalhar de casa não era vergonhoso, porque ele tinha vergonha de não ter um escritório, de não ter uma sede. Ele tinha vergonha de trabalhar de casa. Ele tinha, por quê? O que a gente pensa? Não, trabalhar de casa é ser vagabundo. Se seu pai ou sua mãe, há algum tempo, não tinha um trabalho, você vê que existia uma cobrança entre o casal, então você construiu. Cara, aí como é que você quer ser freestyler, viajar o mundo, morar em qualquer lugar, se para você é vergonhoso trabalhar de casa? E era isso que acontecia com o Rubinho. O que aconteceu? Na hora que eu vi, que a gente vem e dá esse shift, que eu começo a entender esse jogo da mente, e eu percebo que, na verdade, chique e bem-sucedido não é quem trabalha de terno e gravata e passa na Paulista com a pasta, correndo, ralando e trabalhando igual um louco no hard work. Isso não é ser bem-sucedido, isso é ser escravo da vida. Ser bem-sucedido é eu trabalhar a hora que eu quiser. Ser bem-sucedido é eu não precisar sair de casa, pegar um trânsito do inferno só para ficar no escritório que eu pago o olho da cara numa cobertura de um bairro nobre para aparecer para os outros. Isso não é liberdade, isso é prisão. Quando o Rubinho entendeu isso, cara, a vida dele mudou. Hoje o Rubinho é consultor freestyler, dá consultoria para empresas. Detalhe, trabalha meio período, exige das empresas que não esperem dele visitar, ficar indo na empresa, e entendeu que quem define os termos do trabalho dele é ele. O que tira a nossa liberdade é a necessidade de parecer algo. Parecer que eu sou bem-sucedido. E aí eu gasto horrores. Aí eu compro o carrão, que eu uso uma vez na semana. Um outro exemplo. E esse exemplo é mais forte ainda, que é o exemplo da Berta. A Berta é empreendedora, ela é confeiteira e ela tem mestrado em engenharia de petróleo. Ela é de Moçambique, é moçambiquenha. E o que aconteceu? Por mais que ela fosse apaixonada por confeitaria, ela não conseguia crescer. Ela vivia um conflito interno. Por que esse conflito interno? Porque o pai dela, desde pequena, falou que ela tinha que ser servidora pública. Treinou ela para isso. Fez com que ela estudasse, ela fez mestrado para agradar o pai, ela fez faculdade para agradar o pai. E aí o que aconteceu? Quando ela viu que ela estava infeliz naquela área, que ela não tinha nascido para ser pública, ela não tinha nascido para aquela vida, e ela foi empreendedora e ela encontrou a paixão, ela vivia nessa incongruência. E aí, toda vez que ela tinha o potencial para crescer, ela não fazia. Quando ela pensava em ir para a internet, qual que é o pensamento? Cara, o que as pessoas vão pensar? Eu tenho mestrado e estou aqui ensinando a fazer bolo. Olha o auto-julgamento. Olha a necessidade de aparecer. A gente foi lá, mostrei isso para ela, deixei claro para ela o porquê que ela está fazendo isso, pediu a bênção do pai, resolveu. Lançou seu produto. Aí você fala, Fagner, mas eu lanço na internet porque eu não sei nada de marketing. Cara, a Berta lançou, sabe como? Se eu não me engano, foi mandando áudio de WhatsApp. O povo criou um grupo, falou pra galera, vou abrir uma mentoria de ensinando a fazer os bolos que eu faço. Se inscreve aí. Fechou uma turma com 10 pessoas. Turma beta dela, para ela sentir. Na cabeça dela, ela sempre construía, não, mas como é que eu vou vender no Brasil? Porque eu sou moçambiquenha, as pessoas não vão querer comprar isso. Ela criou um monte de conversa, um monte de história na cabeça dela, quando no fundo, o que na verdade estava travando ela o meu pai não me abençoa. O meu pai não quer que eu seja empresária. Fagner, eu até entendo isso racionalmente. Eu entendo que eu não devo me preocupar com as pessoas.
Eu sei que eu não devo me preocupar com as aparências, mas eu travo, eu não consigo. Os pensamentos são involuntários, não é assim? Na hora que eu vejo, eu já estou pensando. Na hora que eu vejo, eu já entrei num loop de negatividade. Bom, vamos entender aquilo que eu expliquei. A qualidade da minha vida é reflexo da qualidade das minhas emoções. As minhas emoções são reflexo da qualidade das minhas histórias, dos meus significados. Os meus significados são reflexos da qualidade do meu foco. Vamos lá. Por que vêm esses pensamentos? Porque o meu foco está no que vai dar errado. Meu foco está no problema. O meu foco está buscando justificativas para não fazer. Se eu quero mudar essa história, eu preciso mudar o meu foco. Se ao invés de pensar, eu tive uma ideia, se ao invés de pensar no que pode dar errado, eu pensar por que eu quero que dê certo, a nossa mente é um computador fuderoso. E como tal, ela responde à programação que a gente coloca, aos comandos do seu usuário. Se eu clicar para abrir o Word, vai abrir o Excel? Não, vai abrir o Word. Se está abrindo pensamentos negativos, é porque você está dando comandos negativos. Você está no automático. Se eu quero dar comandos positivos, ou seja, eu quero ser um empreendedor digital, eu quero ser freestyler, eu quero que a minha vida seja incrível, eu quero ter liberdade, eu quero morar onde eu quiser, eu quero ganhar bem, eu quero não ter que me preocupar com hora, não é isso que eu quero? Mantenha isso na mente. Se você mantém os seus objetivos na mente, o pensamento que vem é pensamento bom. Não vem quando você começa a reclamar. Quando eu começo a reclamar que não está dando certo, quando eu começo a reclamar que meu dia está um saco, quando eu começo a reclamar que as coisas não estão funcionando, o que acontece? Quando eu reclamo, eu estou dando um comando. Mande-me mais disso. Reclamar, pedir de novo. Quando eu reclamo que o meu marido não me apoia eu entrar para o digital, ou a minha esposa não quer que eu empreenda, e eu começo a reclamar, o que vai acontecer? O meu cérebro vai buscar, na minha base de histórias, motivos para que eu não faça. Como é que eu inverto isso, Fagner? Agradeça. Agradeça por ter pessoas dispostas a te ensinar, a te mostrar o caminho. Agradeça por poder empreender. Agradeça todos aqueles que possibilitam que você tenha acesso ao conhecimento. Quando você se coloca em posição de gratidão, automaticamente você inverte esse ciclo. Você sai do ciclo de reclamar, do ciclo negativo, de foco no problema, e vai para o ciclo positivo, de foco na solução. Fagner, o que isso tem a ver com marketing digital? Tudo. Sabe por quê? Se você não aprendeu ainda, se você não está entrando em campo, se você não está fazendo, é porque existe alguma trava aí. Por quê? Porque gente ensinando marketing digital existe desde 2007. Mas, por algum motivo, você só se abriu para isso agora. E por que você só se abriu para isso agora? Porque antes você podia achar, mas o que os outros vão pensar se eu começar a trabalhar com ele? Eu caí num golpe, eu sou idiota. Não é assim? Então, tem tudo a ver. Gente, marketing digital é só a ferramenta. É só a ferramenta. É só o canal. Só isso. Não é a resposta. O que vai te deixar rico é você. É os seus comportamentos. É a forma como você enxerga o mundo. É a forma como você enxerga o seu potencial. Você pode ter a melhor estratégia de marketing. Eu posso te ensinar tudo detalhadamente. Você pode ir lá e fazer o fórmula de lançamento, os segredos da audiência, o imã de seguidores, todos os treinamentos da face da terra de marketing digital.
que se você não acreditar em você, se você não parar de se importar com os outros, se você não corrigir o que está aqui dentro, não vai servir para nada. É por isso que, às vezes, eu tenho que parar aqui e dar sermão. Falar algumas verdades que dói lá no rim, no fígado, como disseram aqui. Bom, então, se eu quero mudar, eu mudo o foco. O que não adianta você fazer? Não adianta você procurar mais um curso de marketing digital. Não adianta você procurar uma nova estratégia, um novo pulo do gato. Não adianta você se esconder. Não, eu vou me esconder, eu não vou falar para ninguém que eu tô querendo mexer na internet. Que assim ninguém joga balde de água fria nos meus planos. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque essa dor, essa necessidade de aprovação vai aparecer de outra forma. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Você tem que resolver. E não adianta você ceder à opinião dos outros. Viver a vida que os outros querem que você viva. Porque você vai continuar infeliz o resto da sua vida. Ponto. Fagner, o que eu faço então? Faça as pazes com o seu passado. Você só vai conseguir viver no presente quando o passado deixar de ser importante. Quando você deixar de querer entender o porquê de tudo que aconteceu, quando você deixar de querer agradar todo mundo e assumir que tudo foi perfeito do jeito que foi. Os meus pais me ensinaram do jeito que eles ensinaram, por amor. Eu fiz tudo o que eu fiz por amor. Nós somos reflexo da nossa programação. Não adianta eu querer, não vai mudar. Eu entender por que fulano agiu desse jeito, não vai mudar. Eu querer que as coisas aconteçam do meu jeito, não vai mudar. A única coisa que eu controlo é o processo. Eu só controlo o processo, eu não controlo a imagem que as outras pessoas têm de mim. Sinto muito. Sabe por quê? Porque o que elas têm de mim não é o que eu sou. A imagem que elas têm de mim não é o que eu sou de fato. A imagem que elas têm de mim é um reflexo delas, da forma como elas se enxergam. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com quem eu sou. Só eu sei quem eu sou. Mas ninguém. Então, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa sair desse ciclo de busca de aprovação. Você precisa se amar incondicionalmente. Se amar pelo que você é, do jeito que você é, com a vida que você tem, com os resultados que você tem, com as decisões que você já tomou. Porque quando você se ama incondicionalmente, quando eu me amo, eu não preciso da aprovação do outro. Eu busco a aprovação do outro porque eu não me aceito. Porque eu não me acho bom o suficiente. Então, você precisa mudar isso. Fagner, como é que eu mudo isso? Utilizando, conhecendo, se desenvolvendo como pessoa, estando aqui participando das aulas, fazendo terapia. É isso que vai fazer você se reconhecer. Quando você sentir que você está nesse ciclo, de querendo aprovação, Fagner, eu quero aprovação. O que eu faço? Eu olho para mim e pergunto: quem está aí? É a criança ou é o adulto? Se eu chego à conclusão, e normalmente é a criança, tá? 99,99999% das vezes é a criança. Se eu paro nesse momento em que eu estou nesse espiral de pensando tudo de ruim que já aconteceu, tudo de ruim que pode acontecer, estou voltando no meu passado, eu pergunto: quem está aí? É a criança que é refém das circunstâncias, que é refém dos outros, que depende de aceitação, ou é o adulto que sabe que a minha vida é reflexo das minhas decisões e que se eu estou aqui, eu tomei decisões que me colocaram aqui. E aí você pergunta isso, depois você pergunta: e como o adulto agiria nessa situação?
Um adulto que paga as próprias contas. Um adulto que é responsável pela vida que tem. E se você, nesse momento, não paga nem as suas próprias contas, eu não preciso nem dizer que você está no papel da criança, né? Quem não paga a conta é a criança. Sinto te dizer. Beleza? Gente, então, fica assim. Se eu quero ser um freestyler, eu tenho que parar de me importar com o que os outros vão pensar. Ponto. Porque me importar vai fazer com que eu viva preso numa imagem que eu construo de mim mesmo. Baseado no que eu acho que os outros querem que eu seja. Ponto. Até mais.